Gente, está continuando, né? Agora a gente vai ver como resolver, como tentar resolver isso de uma forma mais ou menos objetiva, esses conflitos, seja de direitos entre si, seja de um direito com interesse público. E a gente chama de ponderação, né? Mas como é feita essa ponderação? Como é feito esse sopesamento? O método ou o princípio mais conhecido é o chamado princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele tenta encontrar um caminho para o juiz decidir qual é o direito, qual é a restrição que vale juridicamente mais a pena. Porque olha só, bora tentar entender aqui a questão. O que é que você tem? Você tem um choque, ou de um direito com outro direito, ou de um direito com interesse público. Tem um choque. O que você vai ter que fazer para contornar esse choque? Você vai ter que restringir ou o direito ou o interesse público, ou o direito ou o outro direito. Vai ter que haver uma restrição. Não tem como, não, garantir tudo para todos. Não existe essa opção, tá bom? Será necessária uma escolha. A questão é como é que o juiz escolhe? Ele sorteia? Não tem como, não pode. A atividade judicial não é isso. O juiz precisa balizar, ele precisa definir os critérios da sua ação. Bem, o princípio ou técnica da proporcionalidade, então, ele é uma forma de resolver esses conflitos envolvendo direitos fundamentais. Seja no conflito com o interesse público, seja no conflito com outros direitos fundamentais. Ok? Professor, qual é o fundamento desse princípio ou técnica? Tá? Tem uma controvérsia, princípio, técnica, método. Qual é o fundamento da proporcionalidade? Para alguns é chamada proibição do excesso. Proibição do excesso é o poder público, ele não pode agir de forma desarrazoada, de forma excessiva em face dos cidadãos. Quando eu digo poder público, inclui aí, obviamente, o judiciário. Então, quando o judiciário vai decidir um caso, ele não pode restringir excessivamente um dos direitos. Ele tem que restringir moderadamente na medida do necessário, ou precisa restringir proporcionalmente. O judiciário, quando toma uma decisão para resolver esses conflitos, ele precisa tomar uma decisão proporcional ou, outra expressão possível, razoável. Uma expressão razoável. Ok. Outro argumento é a chamada dimensão substancial do devido processo legal. Bora lá. 10º semestre, eu vou exigir isso de vocês. Eu disse que eu vou assumir a cadeira de estudos interdisciplinares, porque eu também gosto muito de rever todos os assuntos de todas as disciplinas. O que é devido processo legal? O que é devido processo legal? O que significa devido processo legal? Olha. Bom, professor, o devido processo legal é um princípio, né, muito visto no direito processual civil. E, se eu não me engano, é que para gerar um ato eficaz, ele deve obedecer todos os procedimentos cabíveis. Creio que seja mais ou menos isso, ou não? Isso. As decisões judiciais em qualquer âmbito, penal, civil, trabalhista, tributário, qualquer processo, a decisão judicial ela deve seguir a forma prevista em lei, os passos, os critérios, os procedimentos e os requisitos. Tudo aquilo que a lei estabelecer, que o princípio da legalidade exigir, o juiz deve observar e deve se ater. Quando a gente pega essa dimensão que eu acabei de falar, que é a mais conhecida, a gente chama de dimensão formal do devido processo legal. A dimensão formal é a dimensão, de novo, que guia, que baseia os passos, o procedimento. Mas, além da dimensão formal, se diz nos direitos fundamentais que o devido processo legal tem uma dimensão substancial. Que dimensão é essa? É a dimensão que diz respeito ao conteúdo da decisão estatal.
especialmente, obviamente, a decisão judicial. Então, o judiciário, ele não pode tomar decisões que, ainda que formalmente sigam a lei, gerem um conteúdo absurdo, um conteúdo injusto, um conteúdo, de novo essa expressão, desproporcional ou desarrazoado, algo absurdo de se exigir. Então, esse é o fundamento. Bem, qual é o problema todo? Para resolver um caso como este que nós estamos vendo, sempre será necessária uma restrição. Não tem como. Professor, eu vou tentar evitar a restrição. Não tem como, gente. Sempre. Se existe uma colisão, ou se existe um conflito entre direito fundamental e interesse público, eu sempre vou precisar restringir. Não tem como. A harmonização vai exigir que eu faça algum tipo de cessão recíproca, né? Nesse sentido de que eles cedam um pouco, cada direito tem que ceder. Só que essa restrição não pode ser excessiva, porque se ela for absurda, se ela for excessiva, se ela for desproporcional, ela fere os direitos fundamentais. Então, olha só, o juiz está numa sinuca de bico, está ali numa situação, caramba, eu faço o quê, então? Aí, gente, esse princípio da proporcionalidade vai dizer que quando o poder público, incluindo o juiz, ele vai ponderar, ele vai sopesar para resolver um conflito, é se dizer, professor, por que você está falando sempre juiz e poder público? Por que não é só o juiz? Gente, porque o legislador também tem que pensar desse jeito. O legislador ele não pode tomar medidas desarrazoadas. Então, por exemplo, isso aqui, trazendo para o direito constitucional, né, especificamente, isso aqui é um fundamento muito frequente atualmente, né? E é muito frequente no controle de constitucionalidade do Brasil. Olha só, é muito frequente. Então, às vezes, o legislador faz exigências absurdas que se tornam inconstitucionais. Por quê? Porque elas são absurdas. Anos atrás, foi polêmico, mas a decisão foi guiada nesse sentido. Anos atrás, o legislador fez uma reforma, uma mini reforma eleitoral. Isso aí deve ter 6 anos. 6 anos, eu acho, mais ou menos. 6 anos, mais ou menos. Isso faz 6 anos. Aí teve uma mini reforma eleitoral e tal, e ele começou a exigir, não sei se vocês lembram disso, e começaram a exigir que para votar, né, para participar das eleições, o eleitor deveria levar, além do documento oficial com foto, ele deveria levar o título de eleitor. Documento oficial com foto, título de eleitor, tinha que levar as duas coisas. Aí surgiu um problema. Disse, olha, vamos supor, um terço do eleitorado brasileiro não tem o título. Um terço não sabe nem onde está o título. Como é que eu vou exigir isso? Então, eu vou impedir que um terço do eleitorado brasileiro vote porque não tem o título, mas ele sabe que a sessão dele é aquela, que ele vai ficar ali, ele sabe, é isso que eu vou fazer? Até que o Supremo foi lá e disse, não, isso é uma exigência desarrazoada. Ele não sabe onde é a sessão? Sabe. Ele não sabe onde é que ele vota? Sabe. Por que eu vou exigir o título dele? Então, o Supremo considerou essa exigência inconstitucional. Por quê? Porque ela é uma exigência desproporcional. Ou seja, é uma restrição excessiva, uma exigência excessiva à população. Pois é, aí então calma, Laina. Calma, porque o Supremo foi lá e disse que isso era inconstitucional. E aí liberou votar sem título, tá bom? Se vocês entenderem porque isso aqui não afeta só o judiciário, isso aqui também afeta, isso também é uma obrigação do legislador respeitar. Então, né, a gente vai avaliar as restrições possíveis e aceitáveis aos direitos fundamentais. Devemos, então, considerar 3 crivos ou 3 subprincípios, que são cumulativos e sucessivos, para decidir. Gente, por que cumulativos? Bora, fácil. Porque são 3 critérios cumulativos
Por que são cumulativos? Porque precisa ter os 3 Isso, excelente. juntos. Tem que ter os 3. Tem que ter os 3 juntos. Isso. E são sucessivos porque é um de cada vez. Primeiro eu vejo um, depois o segundo, depois o terceiro. Tá? Então, olha só. Se barrar em um, já era, acabou. Ah, professor, mas ele passou em 2. Não importa, tem que ser os 3 sucessivamente. Bem, bora lá. O primeiro é o mais fácil. O primeiro é o mais fácil. A pergunta que o primeiro faz, que chama-se adequação, é a seguinte. A restrição apresentada, ela é apta a alcançar uma finalidade constitucionalmente legítima? Bora pegar o caso do adulto testemunho de Jeová, tá bom? Ali está o conflito entre liberdade religiosa e vida. Qual era a proposta de restrição mesmo? Qual era o direito que seria restringido aí? Liberdade religiosa e a vida. Não, eu sei, dos dois, para eu solucionar o caso. Qual seria restringido? A vida, isso, a vida. Então, bora lá. A primeira pergunta é a seguinte. Essa restrição à vida, né, uma restrição à potencial violação da vida, ela é apta a alcançar uma finalidade constitucionalmente legítima? Ou seja, se eu fizer essa restrição, eu estarei protegendo um valor constitucional? Sim ou não? O que vocês me dizem? Sim. Sim, qual? Sim. A liberdade religiosa. A liberdade religiosa? Excelente. Excelente. Então, caso a resposta seja positiva, ou seja, é capaz, é apto, então a restrição é aceitável. Caso ela não seja apta, ela vai ser descartada. Esse primeiro crivo, gente, é o mais simples. Tipo assim, quase sempre vai ser apto, quase sempre vai ser admissível. Mas ficou claro esse crivo? Sim? Sim. O segundo é um pouquinho mais complexo. Bora lá. Ok, então é apto. Agora tem que ver o seguinte. É necessário? Essa restrição proposta é necessária? E aí, gente, a questão ela se subdivide em duas. A primeira pergunta é a seguinte. Existe alguma alternativa à restrição proposta? É o seguinte. Para resolver esse conflito. Aí a proposta que nós fizemos foi restringe o direito à vida e assegura a liberdade religiosa. Então, faz cirurgia sem transfusão de sangue. Faz cirurgia sem transfusão de sangue, porque isso vai garantir liberdade religiosa, ainda que ponha em risco a vida. Pergunta. A essa proposta, existe alguma alternativa? Existe alguma forma de garantir a liberdade religiosa sem em face da vida, né? Sem causar tanto dano à vida? Existe alguma alternativa? Não. Não, eu também acho que não. Eu não vejo a mente de uma alternativa. Gente, tem um ditado que eu digo assim, o que não tem remédio... Vocês conhecem esse ditado? O que não tem remédio? Eu conheço muito ditado. Remediado está. Remediado está. Isso. O que não tem remédio, remediado está. Ou uma outra expressão regional que nós temos é se só tem tu, o que acontece? Vai tu mesmo. Então é isso, gente. Se não tem alternativa, a medida é necessária ou não necessária? É necessário. É necessário. É necessário. Se não tem alternativa, tem que pegar esse caminho. Ok. Então, se não tiver alternativa, passa para o terceiro crivo. Mas e se vocês disserem, professor, que tem alternativa? Eu pensei numa que, sei lá, existe um líquido, qualquer que seja agora, não vem ao caso, e esse líquido, ele permite fazer a cirurgia. Só não esqueça de ligar o microfone. E tem um outro líquido, andiroba, que permite fazer a cirurgia. Aí eu vou perguntar assim, beleza, então, segunda pergunta é, se houver alternativa, a alternativa alcança a mesma finalidade, causando menores danos? Ou seja, a andiroba,
ela consegue garantir o direito à liberdade religiosa, reduzindo o risco à vida? Gente, bora lá. Se a alternativa for melhor, o que é que eu fico? Com a restrição original ou com a alternativa? Alternativa. Com a alternativa. Então, se a alternativa for melhor, então a restrição original será considerada desnecessária. Desnecessária. Por quê? Porque a alternativa é melhor, então fica a alternativa. Se a alternativa for pior, então a restrição original é necessária. Fica clara a lógica para vocês? Então tá, tem alternativa? Não tem, então é necessária. Segue o caminho, segue o rumo. Ah, tem uma alternativa. Qual alternativa é melhor? A original, que a gente está avaliando, ou essa outra aqui? Você diz, ah, é a outra. Então a original ela é desnecessária, ignora e vai para a alternativa. Se você não tem alternativa, mas a alternativa é pior, então fica com a original. Então a original é necessária. Ficou claro esse segundo critério? É um pouquinho mais difícil que o primeiro, mas ficou claro? Deu para entender? Sim. Sim? Perfeito. Bem, e aí nós chegamos ao terceiro crivo. Esse aqui é um pouquinho mais subjetivo. Ele é o menos objetivo de todos. Por quê, gente? Porque aí o julgador, né, que vai ser o juiz ou o legislador, ele vai pensar o seguinte: considerando os danos que serão causados, considerando tudo aquilo que existe arriscado, os benefícios que a restrição alcança compensam? Então é o seguinte: o direito tutelado, ele compensa o risco que vai ser causado? Ou o risco causado é melhor, ou no sentido do direito que sofreu a restrição é melhor que aquele que se propõe? Qual dos dois direitos é o mais pesado nesse caso? Por isso, né, vocês podem perceber que ele é um critério um pouco subjetivo. O juiz vai dizer, acho que é, acho que não é. Muitos autores defendem que esse terceiro crivo seja cortado. Para no segundo. Esse terceiro aí é muito subjetivo. Depende muito da cabeça do juiz. Bem, há essa controvérsia sobre esse terceiro crivo, mas os doutrinadores em geral usam, tá bom? Eles ainda aplicam. Então a questão aqui é, vamos ver, o que vale mais a pena? É essa restrição com o respectivo benefício que ela causa ou proteger o outro direito, proteger o outro lado da moeda? Aqui é o critério mais aberto e mais abrangente. Ok? Gente, ficou claro esses elementos? Ficou claro a controvérsia? Sim? Sim. Perfeito. Olha só, vamos ficar até aqui. Tudo bem?